estava na estação de trem errada. 10 minutos pro trem. A gente tá no táxi tentando chegar na estação certa. Isso. Ai, será que é esse? Brasov. Chegamos em Brasov. Saímos ontem de Bucareste. Tava um calor infernal. Foi uma viagem muito bonita. Só que tava muito quente, mas muito quente mesmo. Dentro do trem tava, sei lá quanto, 45 graus. Ah, é? Olha, tinha momentos que parecia estar a 50 graus quando fazia as paradas. Porque a janela era bem pequenininha, porque em tese teria que ter ar-condicionado. Então não circulava o ar, tava um caos de calor. E aos poucos fomos subindo pelo país, chegando na região das montanhas, na Transilvânia. E aí o clima começa a ficar um pouco mais ameno. E a gente começa a ver as montanhas e os castelos iluminados, de arrepiar, muito bonito. E agora estamos aqui nessa cidade, Brasov. O dia está muito bonito, está menos quente que Bucareste, mas ainda quente. E a gente vai hoje fazer o primeiro passeio. A gente está indo para a rodoviária para pegar um ônibus para subir no castelo Bram, que é o famoso castelo do Conde Drácula. Esse vai ser o primeiro passeio do dia. Esse aqui é o castelo chamado Castelo de Bram. E é conhecido por ser o castelo do Drácula. Naquele clássico livro escrito por... Era irlandês o cara. Pelo escritor Bram irlandês Bram Stoker. Ele situou o livro, toda a história do Drácula aqui nesse castelo. Mas o que é interessante é que, apesar do Drácula ser uma figura histórica que existiu, era um príncipe aqui da região, ele nunca pisou o pé nesse castelo. Nem na região. Como assim não na região? Nem Sério? na região. Aqui é a região da Transilvânia. Transilvânia significa o local atrás, para além da floresta, então uma região mais inóspita. E o verdadeiro Drácula, ele era o Vlad III e o pai dele era o Vlad II. Eles eram da região de Valáquia, que fica ao sul da região onde nós estamos. Drácula era o nome da família. Drácula vem... porque o pai do Drácula era o Vlad II e ele era da ordem militar do Dracul, que faz referência ao santo São Jorge. E o São Jorge é conhecido por ter matado um dragão. Então é a ordem dos matadores de dragão. E aí era a ordem Dracul, né, que é o sufixo em romeno, Dracul, e o A no final significa filho de. Então era filho de dragão, filho do Dracul, por isso Drácula. Era uma região toda subjugada ao Império Otomano e tinha muitas resistência, né, movimentações de resistência ao Império Otomano. E durante um tempo o pai do Drácula, o Vlad II, teve que deixar 2 filhos reféns do Império Otomano como garantia de que eles não iam se revoltar. E depois de um tempo o pai morreu, aí o Drácula foi solto. E aí ele voltou para a região, matou o príncipe daqui, se tornou príncipe de uma região. Depois ele foi capturado, ficou 12 anos preso. E ele era conhecido como o Vlad o Empalador. Ele era... Empalação, para quem não sabe, é um jeito de tortura terrível, um modo horrível de morrer. Que enfia uma estaca pela virilha, passando pelos órgãos, e às vezes você fica alguns dias sofrendo até morrer. E aí... o reinado dele era conhecido pelo reinado do medo. Ele fazia esse tipo de coisa. E a partir dessa história que é real, o Bram Stoker criou o personagem, que é muito baseado também, acho que nas lendas locais, né? Além da história dele, nas lendas locais de fantasma, de zumbi, tem, né? Daquelas mulheres que dançam à noite, tem várias lendas. Lobisomem, tem tudo. São lendas antigas da região, né? Sim. Foi um popurrí que ele fez de todo o folclore misturado com fatos históricos reais da região. Saímos lá do castelo e viemos para o centrinho da cidade, que é mais
maior do que a gente esperava, mais bonito, é muito bonito. Que são já quase 9, que horas são? 9h30. E ainda tem luz no céu, né? Tem, ainda tem. Nós estamos indo para Sinaia, a cidadezinha de onde a gente vai sair para conhecer o castelo de Peles. Tido como... Ai, desculpa. Não. Tido como um dos mais bonitos da Europa. Isso. Tá aqui, ó, plataforma 1, ó, Bucareste Nord. 11h50. Será? Ai, que ótimo. Acho que é depois. Acho que é dentro que vão cobrar mesmo. Depois. Que era pra gente ter vindo. Esse é mais confortável. Será que a gente entrou na primeira classe? Acho que ele é pequeno, é tudo igual, eu acho. Nossa, dá até vontade de comer aqui. Esqueci meu computador, lugar perfeito pra trabalhar. Acabamos de chegar na cidade de Sinaia. Sim. E vamos subir, acho que tem um trekking ali que leva para o famoso castelo de Peles. Dizem alguns que é o castelo mais bonito do mundo. Vamos? Vamos. Vamos checar. Vem. Vem. Nossa, olha que lindo. Nossa. Tirar uma foto. What is this language? Unguresk means Hungarian. Yeah. So you have 3 options. Over here, you have the smântână and cașcaval, which means sour cream and cheese, which is what I got. But I also added usturoi, which means garlic. I love garlic. Yeah, we do too. So my one has all 3. It has garlic, sour cream, and cheese. And the last option is cioccolata, which is chocolate. So it's more of like a dessert language. Like a dessert. Yeah, I would like cheese. Cheese, Okay. cheese and sour cream comes together. So what should we say to get that one? And I Goddess. can. Can you? Yeah, for sure. So you just want like mine, but without the garlic. Without the garlic. Yes. Okay. And do you want 1 or 2? 2. I want two. Two. Yeah. Ok. Încă 2 langoși, tot pentru ei 2, cu smântână și cu cașcaval. Beautiful. Eu adoro quando eles põem Mulțumesc. Mulțumesc. Parece bolinho de chuva. Sério? Bom? O Celso tá com o pé quebrado, então a gente vai subir nesse trenzinho aqui de criança. Tá bom assim, linda? Lógico, melhor do que andar, né? Essa cidade de Sinaia é uma cidade super turística. Fala você. Não, continua, tá bom. Não. É uma cidade de esqui, dá pra perceber que ela tem montanhas altas. A gente viu fotos aqui, fica tudo coberto de neve. E tem as gôndolas que levam lá pra estação de esqui. Nossa, casas chiques, um centrinho tão bonito. Urso ali, ó, na terraça. Mais uma cidade incrível da Romênia. Agora estamos procurando o castelo, para que lado que fica. Vou até tirar o óculos. Pronto, agora sim, estamos na frente do famoso Castelo de Peles. Olha que coisa linda. Jardins enormes aqui no entorno.
Que loucura! Olha só! Puxa vida, muito bonito. Esse palácio foi construído no fim do século XIX, né, Puc? Fim do século XIX, né? Isso. E foi o primeiro prédio na Romênia a ter eletricidade, água corrente, telefone, aquecimento central e até, olha que lugar, e até um elevador elétrico. O nível de detalhismo é inacreditável. Todo cantinho tem uma escultura, alguma fotografia, tapetes pendurados nas paredes. Olha aquela escada, toda trabalhada na madeira. Que coisa! Olha o teto com os vitrais, esculturas. Nossa! O detalhismo nessa simples porta simboliza bem o que é o nível de detalhismo que tem em todos os cantos, todas as peças. Pedra trabalhada na entrada, ao redor da porta. Aí tem tapeçaria na parede, tem madeira com marchetaria, tem mesa com aquele trabalho indiano, sabe, que põe pedra, conchas. É uma riqueza sem igual mesmo. Saímos do castelo, da visita, e agora viemos nos jardins no entorno do castelo. Jardins lindos com esculturas, estátuas. Pela primeira vez na viagem, o tempo deu uma fechadinha. Chuva e frio. Aqui não vai. Hoje é o nosso último dia em Brașov e a gente voltou para o centrinho porque a gente precisa visitar ainda a Igreja Negra, Black Church. É o maior monumento gótico do país. E também a gente quer ver se a gente consegue subir no teleférico para ter uma vista de cima da cidade. Depois da tarde a gente vai para a cidade de Sibiu. Todo esperançoso que ia ter um teleférico para levar a gente lá pro alto. Tô chegando à conclusão que o pessoal sobe a pé. Eu vi um dia assim. O teleférico? Subindo. Eu juro que eu não vi. Pode ser. Vamos fazer agora uma caminhada aqui, subir um pouquinho para ter uma vista mais do alto da cidade. Só que aí tem um cartaz aqui, só avisando que tem... a gente vai entrar numa parte de natureza, um parque, e tem alguns animais selvagens que a gente pode encontrar. Raposa, vespa, gato selvagem, cobra e urso. Como assim urso? E não é um ursinho não. Javali e urso parece. E esse... Javali é perigoso também, viu? Javali tem cara de inocente, mas é. Mas olha, pouco tem aqui um tipo de um Big Cat, ó. Não sei, parece
E aquele aqui a gente não tá dando atenção para aquela joaninha ali vermelha, mas olha que assustadora. Uma joaninha com um pé de aranha. Acho que eu vou desistir agora. A gente desistiu de subir até lá em cima porque é muito longo. É muito longo e a Carol tá com medo de eu torcer o pé. Tá cheio de pedra que faz assim. Então não vamos poder ver a vista da cidade pessoalmente, mas vamos ver as imagens de drone. O que você quer comer? Quero comer aquele prato típico que tem 3 bolinhas de carne com polenta. Ah, o Missy. Acho que é Missy. Eu acho que é mititle. A gente vai descobrir. Vamos lá. Vamos achar. Você consegue explicar o que chegou aqui? Consigo. É carne moída em formato de linguiça. Muito típico daqui, se chama miti ou mititei. Servida com polenta ou batata e mostarda. E também em rolinhos de repolho, servido com polenta. Carne moída dentro. Sour cream. Carne moída dentro do repolho. Carne moída dentro. E bacon. Maravilha. Com música, sabe? Tem sempre, tipo, música tem 7 notas e faz um monte de músicas diferentes. Esse aqui é um belo exemplo. Tudo com sabor que a gente conhece, mas de um jeito diferente. Tô amando, Romênio. Tá rindo de mim? Foi bonito isso que você falou. E agora nós vamos sair daqui de Brasov e vamos pegar um trem ou um ônibus, vamos ver, para a cidade de Sibiu, que é outra cidade aqui na Transilvânia que dizem que é maravilhosa. É isso? Uhum. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!